Eu já tive muito medo de usar alavancagem. Operar com um dinheiro que não é meu sempre me preocupou e sempre me pareceu desnecessário. Mas ultimamente eu tenho usado alavancagem tanto para me proteger de alguns riscos escondidos de fazer trade com criptomoedas, quanto para otimizar o meu capital de trade, deixando a minha gestão de risco intacta. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e eu sei que muitos de vocês aí que estão vendo esse vídeo veem todos os vídeos aqui do canal, mas não são inscritos. Então se você puder me dar essa força, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e já deixa um like aí nesse vídeo, beleza? Muito obrigado. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal sobre esse tema, é um vídeo bem antigo e tem uma qualidade bem ruim, então eu decidi trazer ele novamente, dando uma repaginada no que eu falei lá atrás. Afinal de contas, eu acho que esse tema aqui é muito importante, principalmente agora que tem muita gente nova entrando no mercado e talvez não conheça esses riscos que eu vou citar aqui nesse vídeo. A gente precisa lembrar que o mercado de criptomoedas é muito pouco regulado no mundo inteiro. E vira e mexe, a gente escuta uma história de uma corretora que foi roubada, ou de um dono de corretora que morreu e levou com ele as chaves das carteiras da corretora e agora ninguém mais consegue fazer saque, ou alguma corretora que simplesmente fechou as portas e roubou todos os bitcoins dos seus clientes, ou no pior dos casos as próprias pirâmides financeiras que simplesmente desaparecem com o dinheiro dos seus clientes. E às vezes a gente fica tão envolvido no processo de fazer trade ali, procurando pelos melhores trades, que a gente acaba esquecendo desses riscos que são muito comuns no mercado de criptomoedas. A gente se preocupa minuciosamente com o ponto de entrada no trade, o ponto de saída, o stop loss, a gestão de risco, mas acaba esquecendo que se a corretora desaparecer, a gente vai perder todo o nosso dinheiro e nesses casos não tem stop loss para segurar a perda. E além disso, a maioria de nós usamos stablecoins para fazer trade, seja o USDT, o BUSD, o USDC, que são criptomoedas lastreadas em dólares. Aqui eu citei as três principais e o que elas têm em comum é que todas elas são emitidas por empresas centralizadas. Ao fazer trade com essas criptomoedas, a gente está confiando o nosso dinheiro nas mãos dessas empresas, confiando que para cada moeda que eles emitem existe $1 nos seus cofres e que a gente pode fazer essa troca de criptomoeda estável para dólar a qualquer momento que a gente quiser. Mas o que acontece se a gente estiver fazendo trade com a moeda USDT, por exemplo, que é emitida pela Tether Limit, e no meio desse trade a Tether Limit quebra, ela desaparece, ela abre falência? O que acontece com o nosso trade? O que acontece com o nosso capital de trade que está alocado nessa moeda USDT? Pois é, os nossos USDTs não vão valer nada e a gente vai perder todo o nosso dinheiro, porque a gente não vai conseguir trocar essa moeda por outra moeda pareada em dólar. Ninguém mais vai querer fazer essa troca com você. Então vamos para um exemplo prático aqui para a gente ver uma forma de se proteger desses riscos escondidos nesse mercado de criptomoedas. Vamos supor que a gente tem $10 mil de capital de trade, né, um capital para fazer trade, e a gente só opera no mercado spot, ou seja, a gente tem $10 mil e usa esses $10 mil para fazer trade. Se a gente faz trade na Binance, o normal a se fazer é deixar esses $10 mil na Binance em USDT, que é a moeda que tem mais liquidez, é a moeda mais usada, é a moeda que mais tem pares de trade na Binance. Então o normal seria deixar esses $10 mil em USDT na Binance e abrir os trades nas altcoins ou no Bitcoin à medida que o nosso sistema de trade dê entradas e dê saídas. Isso é o que todo mundo faria, é o que a maioria das pessoas fazem. Então nesse caso a gente está expondo 100% do nosso capital de trade a esses dois riscos que eu acabei de comentar, que é o risco corretora e o risco stablecoin. Agora, usando esse mesmo exemplo para a gente se proteger, o que a gente vai fazer é que a gente vai usar a Binance Futuros, usando alavancagem. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando que isso é só um exemplo. A gente vai pegar $7.500 dos nossos $10 mil iniciais e vai comprar em alguma stablecoin descentralizada. Já existem várias alternativas no mercado de stablecoins descentralizadas. A que eu conheço melhor é a DAI e o que ela faz é que ela representa $1 de forma estável. E para fazer isso, ela tem uma cesta de criptomoedas como colateral, para garantir que cada DAI vai valer $1 sempre. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar nos detalhes de como ela faz isso, de como a DAI funciona, o importante é que a DAI representa $1 e que a DAI é descentralizada. A gente mitiga esse risco de ter uma empresa central que emite as moedas estáveis que a gente está usando. E para mitigar ainda mais esse risco, você pode fazer uma cesta de stablecoins descentralizadas. Então você pode ter um pouco em DAI e um pouco em qualquer outra stablecoin descentralizada que você encontrar, que você gostar e que você confiar no protocolo. E uma vez você tenha transformado esses $7.500 em stablecoin, o que você vai fazer é que você vai retirar essas moedas da Binance e vai guardar na sua hardware wallet. Uma hardware wallet é isso aqui.
Essa aqui, por exemplo, é uma Trezor T. E uma vez eu passe as minhas criptomoedas para minha Trezor T, ninguém vai conseguir me roubar. Para que uma pessoa consiga ter acesso às minhas criptomoedas, ela precisa ter acesso à minha Trezor T. Ela precisa ter acesso fisicamente a esse aparelho aqui. E além de ter acesso a ele, ela precisa saber a minha senha. Então já é algo muito mais seguro do que manter o seu dinheiro na corretora. Então com isso, a gente já tem 75% do nosso capital protegido de hacks, protegido de fraudes, protegido de roubos. A gente só vai precisar ter o controle e ter a segurança da nossa Trezor T ou da nossa hardware wallet, seja ela qual for a que você tiver. Mas como a gente vai fazer trade agora que a gente só tem 1/4 do nosso dinheiro lá na Binance? E é aí que vai entrar a alavancagem. Eu sempre tive medo de alavancagem, eu sempre pensei que fosse algo de pessoas irresponsáveis operando com dinheiro que não é delas. Para mim, a alavancagem era um atalho para a gente quebrar a banca mais rápido. E eu ainda continuo pensando assim na maioria dos casos, para falar a verdade, viu? Mas aqui a ideia é usar a alavancagem ao nosso favor. Esses $2.500 que sobraram na Binance, a gente vai deixar em alguma stablecoin lá da Binance e vai alavancar 4 vezes na Futuros para simular os nossos $10.000 originais, que é o nosso capital de trade total. Então, quando a gente fizer as nossas operações de trade, quando a gente tiver lucro, o nosso lucro vai ser referente aos $10.000, ao dinheiro total, e não só a 25%, que seriam os 2.500. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente só está pondo em risco 1/4 do nosso dinheiro. 25% apenas do nosso capital de trade está exposto ao risco corretora, está exposto ao risco stablecoin. Aqui eu dei o exemplo de 1/4, mas você pode, por exemplo, deixar 1/10 na Binance e alavancar 10 vezes. Mas é claro que quando você faz isso, você aumenta também o seu risco de liquidação. Isso vai depender do seu sistema de trade. Quando você alavanca 4 vezes, o preço do ativo que você comprou, que você vendeu, tem que andar contra você pelo menos 25% para você ser liquidado. Agora, quando você alavanca 10 vezes, o preço só tem que ir contra você 10%. Se o preço for 10% contra a sua operação, você já vai ser liquidado. Então, o seu sistema de trade tem que estar de acordo com essa alavancagem. Se o seu sistema é um sistema que normalmente tem um stop de 20%, alavancar 4 vezes seria algo seguro para você. Agora, se você está alavancando 10 vezes e o seu sistema de trade normalmente tem um stop de 15%, você provavelmente vai ser liquidado antes de alcançar o seu stop, o que vai fazer com que você não siga o seu sistema de trade corretamente. Porque antes de pegar o stop, você vai ser liquidado e vai encerrar a sua operação. E talvez pelo seu sistema o preço fosse ali abaixo dos 10%, voltasse e saísse no lucro. Mas você não vai poder replicar isso na operação porque você está alavancando 10 vezes. Você não vai conseguir usar toda a amplitude do stop do seu sistema. Então, quando a gente está trabalhando alavancado, a gente precisa ver todos esses detalhes para ver se o nosso sistema está de acordo com a alavancagem que a gente está usando ali para se proteger. Para o meu sistema de trade, que dificilmente tem stops de 15%, stops de 20%, normalmente os meus stops estão ali de no máximo 10%, mas ficam sempre em torno de 5%, 6%, 7%. Então, para mim, uma alavancagem de 4 ou 5 vezes é muito saudável, porque eu não coloco em risco a minha operação. Eu não entro no risco de liquidação nunca, porque o meu stop sempre é menor do que a margem para eu ser liquidado. Então, sempre que você for operar alavancado, tenha em conta isso, tenha em conta o stop do seu sistema de trade. E esse vídeo aqui talvez tenha parecido um pouco bobo para você, mas eu fiz ele pensando no pessoal novo que está entrando no mercado agora. Eu sei que tem muita gente que entrou esse ano, que entrou nos últimos 6 meses, que talvez não conheça no detalhe os riscos de uma corretora de criptomoedas, os riscos de não estar usando o dólar de verdade para fazer trade, e sim essas stablecoins emitidas por empresas centralizadas. Nem todo mundo sabe desses riscos. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco sobre isso e apresentar também uma forma da gente se proteger. É um tema que pouca gente fala aqui no YouTube, mas que é muito importante para a gente que opera nesse mercado de criptomoedas. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar um like aí embaixo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está iniciando no mercado agora e que vai tirar proveito desse vídeo aqui, de aprender essas coisas que eu comentei nesse vídeo. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.